a tua palavra é vida. Então, como eu te peço todos os dias, todos os momentos que eu estou aqui, que ela cumpra o propósito para qual foi designado essa noite. Encontre em nós terra fértil, para que ela germine e dê muito fruto. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos para todos sempre. Amém e amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem do 5C. Por que 5C? Nós vamos falar de alguns temas que começam com a letra C. Foi a forma reduzida de colocar o tema. Amém? Então vamos lá, vamos! Filipenses 1, a partir do versículo 12. Vou ser um pouco acelerado. Qualquer coisa, vocês tiver dúvida de alguma coisa, anota e depois manda para a gente. Filipenses 1, a partir do versículo 12, diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Com resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está preso, e isso está fazendo com que os irmãos falem da palavra dele ainda mais, com maior determinação. Aí ele fala assim: olha, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Engraçado que Paulo está falando assim: olha, eu vou ser livre por causa das orações. Mas eu acho que a liberdade que ele estava falando, eu falei: eu vou ter uma liberdade que nenhum de vocês mais vai ter. Continue orando. Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que nós precisamos ser e ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus. Alguns pontos, não são todos, mas alguns pontos que nós precisamos ter uma caminhada dentro dessa convicção. O primeiro C, aí eu coloco o C de Cristo. Para nós merecermos o adjetivo de homem e de mulher de Deus, devemos ser alguém que se arrepende dos nossos pecados. Nós precisamos ser pessoas que depositam a nossa fé em Jesus Cristo, em favor do que Ele fez por nós ali na cruz. É o que Paulo está fazendo. Nós decidimos e precisamos decidir seguir a Cristo com humildade, com simplicidade de coração e transformação de vida. É isso que vai demonstrar uma dependência, uma obediência completa à palavra de Deus. Quando nós estamos vivendo com Cristo, com simplicidade, com o nosso coração livre para ser transformado por Cristo. E é esse tipo de homem, e é esse tipo de mulher que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Quando ele fala que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Um homem que não mede, uma mulher que não mede esforço para anunciar a mensagem de Cristo. Nós não podemos paralisar, porque ao contrário de muitos hoje em dia, estão correndo atrás de Cristo por pães, por peixes, ou seja, estão correndo atrás de Cristo por bênçãos, estão correndo atrás de Cristo por uma libertação, por uma cura. Não é nada errado em
Mas esse não deve ser o nosso ponto, o nosso foco principal. Quando nós dizemos que nós somos verdadeiros em Cristo e de Cristo, nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida em favor ou pela causa de Cristo. Porque foi Ele mesmo que nos foi exemplo para mim e para você. Foi Ele mesmo que se entregou na cruz por amor a nós. Ele se entregou com morte de cruz. E aí entra o nosso segundo ser. Primeiro nós temos Cristo, que se entregou na cruz. Nós temos que ter um conceito alto sobre o que representa a cruz em nossa vida. Eu não vou entrar tanto aqui agora devido ao tempo, mas nós precisamos procurar guiar as nossas conversas, a nossa vida, tudo que nós fazemos, de modo que a gente faça conhecer o que significa a cruz de Cristo através da minha vida. A cruz de Cristo, ela tem que significar algo extraordinário na minha vida. Paulo, ele pregava a cruz, ainda que fosse loucura, ainda que fosse para alguns loucura. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Só que ele fala assim: porém, para mim e para você, que estamos e somos salvos por ela, ela é poder de Deus. Nós precisamos ter essa convicção do que a cruz representa para nós, o que Cristo representa, o que a cruz representa para nós. Nós precisamos ter essa convicção, porque muitos veem a cruz como uma loucura, um cara doido que morreu por uma galera que não está nem aí para ele. Mas nós temos que olhar para a cruz e ver ela. Eu extraio dela, eu extraio do que foi acontecido ali na cruz, eu extraio o poder de Deus. A cruz era a fonte de toda a glória que Paulo podia ter. Ele olhava para a cruz e falava: eu não tenho outra coisa a não ser o que Cristo fez na cruz por mim. Lá em Gálatas 6,14 ele fala: olha, mas longe esteja de mim gloriar-me do que eu faço. Queridos, Paulo teve uma jornada extraordinária. Ele também ressuscitou o morto, ele também curou enfermos, mas ele olhava o tempo todo para a cruz. Tudo isso que eu faço, ele fala: antes, longe de mim, gloriar de mim mesmo, se não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pelo qual o mundo está crucificado para mim. Então eu não tenho nada com o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não vivo mais para esse mundo, eu vivo para Deus. Então Paulo, a fonte de toda glória, de toda glorificação, era quando ele olhava para a cruz. Então nós devemos olhar para a cruz, para o sacrifício da cruz, como uma fonte de salvação, não só minha, mas desse mundo. Precisamos olhar para a cruz e ver na cruz a fonte de salvação de todos. Não existe acepção de pessoas, não existe o mal e o bom, ou melhor, existe o mal e o bom, mas não existe a pessoa que é mais mal que não mereça ser reconhecido pela cruz. Todos nós somos alcançados por Deus através da cruz. Um homem de Deus entende que o seu chamado é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Então a cruz é a nossa fonte. E com isso, com todo esse entendimento, não sei se todos estão acompanhando, conseguindo acompanhar, mas aí nós entramos agora no terceiro ser. Eu tenho Cristo, eu tenho a cruz e agora eu tenho uma convicção. Eu conheci a Cristo, eu conhecia o que Cristo fez por mim, e agora eu tenho uma convicção. O homem e a mulher de Deus, uma mulher reconhecida, deve ser plenamente convencido da existência de Deus, da revelação divina da sua palavra. Nós precisamos ter essa convicção. Para quê? Para que a gente possa defender e proclamar essa verdade em qualquer lugar. É o que Paulo estava fazendo no texto que nós acabamos de ler. Eu estou na prisão, mas eu estou convencido, ainda aqui, que Deus existe, que a cruz existe.
que o sacrifício da cruz não foi em vão, porque eu estou aqui, eu sou salvo. Ele tinha essa convicção. O peso da convicção deve ser tal que nós temos que estar dispostos a pagar o preço que for para defender a verdade do Evangelho. Quando nós lemos esse texto, você fala, Paulo, ele está falando, olha, eu não sei, eu só sei que nada sei, mas que eu tenho a convicção que eu estou em Cristo, e eu não abro mão disso. Eu tenho a convicção de que eu posso não saber todas as coisas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso saber que eu não sei de nada, mas eu sei que o meu Deus sabe, e o meu Deus pode todas as coisas. A nossa convicção tem que estar firmada. Nós temos que estar convictos que nessa terra, que nesse lugar, nós temos que ser sal e luz. Nós temos que ser sal e luz. É por isso que quando nós temos essa convicção, lá em Mateus 5,16, fala assim, olha, assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Eu estou tão convicto de que eu sou em Cristo, que eu sou sal e luz, e eu deixo a minha luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as minhas boas obras, para que os homens vejam as minhas boas obras e se gloriem em quem? No nosso Pai que está nos céus. Eu tenho tanta convicção no Evangelho, eu tenho tanta convicção em Deus, que a minha luz está brilhando, e todos à minha volta vão glorificar a Deus, porque a minha luz está brilhando. A nossa luz brilha, para que todos vejam Cristo em nós. As nossas obras são acompanhadas de milagres. E talvez você pergunte, Paulo está falando agora que eu estou na prisão. Aí mais ainda, eles estão lá fora, pregando o Evangelho, falando com mais intrepidez ainda. Talvez para alguns fale assim, o cara está preso, gente. Presta atenção. Vocês estão falando de um Deus que deixou o cara ser preso. Não, pelo contrário. A luz que brilhava em Paulo, eles viam todos os milagres que estavam acontecendo e falavam, cara, esse Deus é o Deus que eu quero servir, esse é o Deus que eu vou falar, esse é o Deus que eu vou acompanhar, porque os milagres estão acompanhando ele, não importa onde ele está brilhando. Em outras palavras, não importa onde você esteja, seja luz. E aí, dentro disso, quando nós somos luz, nós vamos para o nosso quarto ser. Ali que é rápido. Quando eu entendo tudo isso, eu crio um compromisso. Eu estabeleço um compromisso. E essa qualidade, ela é uma das mais importantes. Porque eu não posso ser levado a sério se eu não estou comprometido genuinamente. Eu não posso ser levado a sério se eu não tenho um compromisso real em Cristo. Eu posso até estar brilhando, mas eu não tenho compromisso com algumas coisas. O compromisso abrange todas as coisas. Talvez você fale, compromisso com o quê? Então, só com o Evangelho? Não. Nós devemos estar com compromisso sim com a causa de Cristo. Mas eu também tenho um compromisso com a minha esposa. Eu tenho um compromisso com os meus filhos, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com a igreja de Jesus, eu tenho um compromisso com estudos, eu tenho um compromisso com o trabalho. Nós temos que ser pessoas comprometidas em Cristo, comprometidas com o que nós estamos fazendo nessa terra. Nós temos que acompanhar e ter um homem e uma mulher comprometida. Ela demonstra lealdade a tudo que foi mencionado aqui, mais outras coisas. Sabe por quê? Porque é o final da vida. Poderá repetir as palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,7 fala assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque eu tinha um compromisso com Cristo, com a palavra que era para ser mencionada nesse mundo. E não só ele, outra pessoa que teve um compromisso real, nada mais do que o nosso filho, o Filho Jesus Cristo. Porque também nós poderemos repetir as palavras de Jesus quando nós
João 17,4 ele fala: olha, eu te gloriei na terra. Ele falando com o Pai. Consumado a obra que me confiou fazer. Qual o seu nível de compromisso? Será que você pode falar isso com Deus essa noite? Você entende que nós precisamos carregar isso, carregar esse compromisso dentro de nós? Eu não posso levar de qualquer jeito. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida. A sua vida é do Senhor Jesus. Se você se comprometer com Ele, Ele se compromete com você. Essa tem que ser a nossa realidade. E quando eu posso virar para Jesus e falar: olha, o Senhor confiou a mim em fazer isso e eu fiz, porque eu fiz um compromisso contigo. Isso fala do outro ser que nós temos que carregar, que é o que nós mais precisamos ver na face da terra, e é, digamos que é um dos mais difíceis, que é o caráter. Porque o caráter é a prova final. Muitas pessoas pecam não é porque o diabo lançou algo, mas é por falta de caráter. A realidade da nossa vida que está à nossa volta, muitas das vezes a gente não peca, não é porque o diabo lançou cérebro ou oportunidades, não, é porque não temos caráter. Vou usar um exemplo prático disso, de José. José tinha todas as oportunidades para estar com a mulher do seu amo, do chefe, do rei, porque ela não ia falar para o seu marido. Mas de tudo isso que ele tinha aqui, de todas esses seis, ele tinha principalmente esse, ele tinha caráter. O que Deus vai pensar de mim? Não tem ninguém vendo, mas eu tenho caráter a zelar diante de Deus. Por caráter, nós devemos entender que nós somos a semelhança, a imagem de Cristo. Por isso que isso implica em ser o desafio mais importante do nosso objetivo, da nossa vida cristã, da nossa vida de exemplo na terra. Porque isso nos identifica também como filhos de Deus, que é habitado pelo Espírito Santo. Entenda que não é dom, não é você levantar a mão e alguém ser curado. Não são as profecias que são faladas através das nossas bocas, da sua boca. Não é isso, não são os dons que dita se você é ou não é, mas sim os frutos. E só dá fruto quem tem caráter. Os frutos revelam que existe sabedoria divina correndo em nós, correndo na nossa vida. A minha e a sua meta é ser o retrato vivo de Deus nessa terra, assim como Jesus foi, assim como Paulo foi. É poder dizer para o outro, falar assim: pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Comportamentos, às vezes nós comportamos bem, mas falamos mal. Eu ouvi hoje uma mensagem, eu não lembro mais, estava dirigindo, e o vídeo pulou lá no YouTube, e eu vi uma mensagem e o pastor falava assim: olha, se Jesus chegasse diante de você e pegasse todas as suas palavras e te colocasse na sua frente um prato dizendo assim: come, você comeria? Se você não come, por que o seu irmão tem que comer? Isso trata em nós o nosso caráter. Isso trata em nós a nossa vida, o que nós estamos sendo para essa terra. Nós estamos sendo um retrato vivo. Quando Paulo fala a Timóteo sobre os requisitos para servir a Deus, aqui não estou falando
de presbítero, ele menciona isso lá. Mas se você é um servo de Deus, um servo do Deus vivo, aonde você estiver, isso cabe a você também, isso cabe a nós. Porque lá em 1 Timóteo 3, todos os requisitos que Paulo fala tem a ver com caráter. E depois de considerar tudo que foi dito aqui, a minha intenção é fazer com que eu e você refletimos sobre esses 5 selos. Refletir se somos chamados mulheres e homens de Deus. Nós temos caminhado dessa forma. Porque eu te falei em uma sequência. Eu te falei de cruz, eu te falei de Cristo. Eu te falei de cruz, eu te falei de ter uma convicção, eu te falei de ter um compromisso, eu te falei de ter um caráter. E por que o caráter é um dos principais? Porque se nós começarmos agora a falar disso ao contrário, não vou falar tudo de novo, mas se nós voltar à vida e começar ao contrário, o caráter, ele faz com que você tenha compromisso. O caráter faz com que você obedeça. O caráter faz com que você entenda que independente eu tenho um compromisso com alguém, eu vou honrar. Eu tenho um compromisso com Cristo. E por isso que eu tenho caráter e eu tenho compromisso, eu já estou e eu sou convencido de que Ele é real, de que Jesus é real e que Ele morreu em uma cruz. Quem morreu em uma cruz? Cristo. Ressuscitado. Que Ele tomou a forma de um homem, de carne e osso, viveu nessa terra, andou nessa terra, cumpriu todos esses requisitos e disse para mim e para você: eu venci, você também pode. Não existe nada impossível para Deus. Quando nós caminhamos e nós conhecemos, nós vivemos isso dia após dia, fortaleça e observe como tem sido o seu caráter no seu dia a dia. Se existe alguma dúvida, eu te peço ao Espírito Santo, tira a minha dúvida. Eu quero ter cada dia mais convicção de que Cristo é comigo, de quem é Cristo na minha vida. Estabeleça um compromisso com Jesus Cristo, para que a morte dele na cruz não seja inválida para você, porque para mim valeu. Então olhe para a cruz e fala: Cristo, a tua morte ali valeu porque eu estou aqui. Valeu a pena, Jesus, valeu a pena. Se você está aqui hoje, é porque valeu a pena o que Jesus fez ali na cruz. Porque hoje Ele olha para você e diz assim: meu filho, eu morri por você. Minha filha, eu morri por você. Não existe nada, não existe impossível. Não existe doença, não existe dor de cabeça. Não existe tempos ruins para quem está em Cristo Jesus. Lutas vêm, mas se nós estamos convictos de quem Ele é na nossa vida, queridos, nada nos para, nada pode parar. Então eu te convido nessa noite a estabelecer esses 5 Cs como alvo, como meta da sua vida. Que um por um você siga no comprometimento com você e Deus, para que seja realidade em sua vida, para que seja realidade na sua casa. Reflita sobre isso, mas não fica só refletindo, comece a exercer. Comece a exercer. Pastor, eu já faço 5 desses. Glória a Deus. Pastor, eu só faço 1 desses. Exercite para que faça mais. Pastor, já faço 3, faça os 5. Mas seja comprometido com essa palavra. Seja comprometido. Nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos ter convicção de quem é Cristo em nossa vida e do que nós vamos fazer no dia de amanhã. Por quê? Porque só pertence a Ele. Então eu tenho que estar convencido que eu vou viver para Ele, e que se eu morrer, eu vou para Ele, e não para esse mundo, e não nesse mundo.
coloque o pé no seu lugar. Um dos seis é compromisso. Compromisso com Cristo. E uma das formas que nós temos é de saber que Cristo saiba que nós temos esse compromisso. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Ele, dizendo: eu sou teu, eu faço um compromisso de estar contigo. Por que, pastor, que eu tenho que fazer um compromisso de estar com Ele? Porque Ele já está com você. Então é eu que preciso me colocar no lugar de servo e dizer: eu faço um compromisso contigo. Então eu não sei, não faço ideia a forma de como você está dentro de tudo isso. Mas se houve em algum momento dúvida de quem é Cristo, ou se houve dúvida se realmente houve tudo isso, essa morte na cruz, e se houve dúvida, por que você não está 100% convicto? Porque o seu caráter pode ser transformado por Ele, a partir do momento que você faz um compromisso com Ele. Então eu te convido nessa noite a fazer um compromisso real com Cristo. Através da sua boca, através das suas palavras. Não sou eu que faço um compromisso com você, mas é você. O que eu posso fazer é te ajudar, te conduzir a como falar. Mas que não seja só da sua boca, mas que você realmente faça um compromisso com Cristo. Então eu te peço, coloque a mão no seu coração e repita após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu te peço que nessa noite o Senhor me ouça a minha voz, porque eu estou falando alto e claro que eu quero fazer um compromisso com o Senhor, não com a religião, mas com Jesus Cristo. Então eu te peço que nessa noite o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. Que nessa noite o teu sangue me purifique, limpa de todo pecado, lança o meu pecado no mar do esquecimento e me faz reviver em Cristo. Muda o meu caráter, transforma o meu caráter em um caráter moldado na tua palavra, que eu venha viver todos os dias com essa convicção de que Jesus Cristo morreu na cruz
Amém? Tem salgadinho, tem festa, é dia de festa, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos direitas. Eu vou pedir para ela na mesa, ela foi abençoada, ela na mesa. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo repouse sobre ti com graça, com favor, com glória. Que o Senhor Jesus te dê tanta paz, tanta alegria, que o seu coração fique repleto. Vai para uma semana cheia de vitória. Não perca nenhum dos seis que foi liberado sobre ti. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode tudo naquele que te fortalece, naquele que segura nas suas mãos. E nada, praga algum, mal algum chegará à sua vida, porque o Senhor está contigo. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Vai na bênção e na graça do Senhor.